encaminhado para que ele seja jogador do Flamengo. A gente se pergunta que Danilo é esse? Isso aí, galera. Seja bem-vindo aí mais uma notícia aí do Flamengo, né? Se inscreva no canal, deixe seu like e bora aí para mais um vídeo. Decide voltar ao Brasil, avança em conversas para defender o Flamengo por 2 anos. Entrou em discussão também essa questão de 2 ou 3 anos de contrato, aproveitamento dele. Ele tem o Alexandre, que é amigão dele, que está no Flamengo, o Felipe Luiz, que é treinador, o aproveitamento de zagueiro ou lateral que ele tem, possibilidade de Wesley mais adiante ser transferido, mas ele iria para uma lateral, ficaria com a zaga, em que posição de zaga, como. Cara, tem um monte de questões envolvendo o Danilo. É uma boa para o Flamengo, Danilo, Ana? É, né? Eu acho. Claro que a gente olha em alto nível, você pode questionar as escolhas individuais. Eu gosto ou não gosto do estilo desse jogador, mas quando você pensa pro coletivo no futebol brasileiro, ele é um grande jogador, gente. Joga aqui fácil. Posso estar completamente enganada, né? Posso me surpreender e daqui 2 meses falar, não, a gente estava errado, o Danilo não vai jogar nada aqui no Brasil. Mas ele volta fisicamente bem, estava na seleção brasileira até agora, praticamente nas últimas datas. É um jogador que atua como lateral, atua como zagueiro pela esquerda, como zagueiro pela direita, né, na dele. Eu acho que aqui no Brasil, jogando no Flamengo ainda, que é um time organizado, um treinador que organiza time, que tem estrutura, que tem elenco, muito difícil ele não conseguir jogar. Vou ficar muito surpresa se não jogar. Eu também acho ele útil. Acho ele uma tremenda contratação, um tremendo jogador. Ter um cara como esse no teu elenco faz diferença. Ele ainda há pouco era capitão da seleção brasileira, que tem uma capacidade e uma liderança fora do comum. Mas acho um luxo. Tu acha luxo? Não tem zagueiro, pô. Eu acho que não tem zagueiro. 2 em 1. Ele não tem zagueiro. 2 em 1, Não tem zagueiro. O Flamengo perdeu 2 zagueiros reserva, não tem zagueiro reserva hoje. O Flamengo tem os seus zagueiros titulares. Tá, e aí? Mas Machucou alguém, joga quem no zagueiro? Tem só os meninos da base. O seu ano, que é grandão, que joga mais que 11. Como é que faz? Você tem o Não, Alexandre, você tem menino de base. Não, precisa contratar ali. Você tem espaço de jogador. Eu acho que ele mata 2 em 1. Eu acho que o Flamengo precisa de mais um zagueiro ainda. Eu também, zagueiro. O Flamengo precisa contratar 2 zagueiros. Mais um ainda. Precisa contratar 2. A minha questão pode ser, que aí você pode estar imaginando, deve ser um salário alto e tal. Será que ele vai ser titular na zaga? Porque eu tô com essa dúvida, se ele vem para a zaga ou para a lateral. Eu acho difícil o Danilo conversar ali com o Felipe Luiz. Não, você vai dizer. Eu não acho que ele ganha a vaga do Léo Ortiz. Acho que não. E do Wesley nessa maneira de jogar. O Léo Pereira né? pode ganhar do Léo Pereira. E aí o Wesley, eu acho que ele pode ser um melhor lateral direito que o Wesley, mas aí é uma outra forma de jogar. Que o Felipe Luiz já vem montando com essa ultrapassagem do Wesley. A minha dúvida é o que passa na cabeça do Felipe, se ele está vindo para ser zagueiro ou lateral direito. Zagueiro, eu acho que o Flamengo realmente precisa. E ele pode brigar por uma vaga com o Léo Pereira. O Léo Ortiz, acho que ele não ganha. Mas, assim, precisa de zagueiro, isso com certeza. E aí, é o que você falou, temporada longa, de repente vai fazer muitas mudanças ali, jogar na lateral de vez em quando, zagueiro. Eu acho que é o que você falou. É isso que eu ia falar. Nessa maneira de jogar... É um luxo, é um jogador que você traz... E se vender o Wesley? É isso. Eu acho que vai vender o Wesley. Eu ia falar, é um luxo, a não ser que você pense que você vai ter que ajustar o elenco dentro da temporada. Aí sim, começa a fazer algum sentido. Mas é uma mudança de característica muito grande, né? Se você pensa em Wesley e pensa em Danilo. Talvez o Danilo não venha mais para o futebol brasileiro para ser o lateral que a gente sempre cobra. E no Flamengo se cobra que lateral passa. Essa questão de lateral mudou ali. No lateral hoje ele tem que jogar um pouco mais por dentro, né? Geralmente tem pontas ali que Felipe Luiz quando voltou. Exato. O cara que é lá no Mas o final, Felipe Luiz, com a cabeça, é um outro nível de jogador, né? O Felipe Luiz era meu Deus do céu. Eu era muito fã, sou muito fã também como técnico. Mas assim, eu vejo o Danilo podendo até fazer uma saída com 3 ali, ele segurar muito, né? Aí libera bastante o Ayrton. Se jogar o Alexandre, pode ter um time mais ofensivo, mais leve na frente. Pensando no Juninho que tá chegando agora, o jogador de velocidade, de ataque à última linha, ele só teria que trocar. Se o Danilo jogar como lateral, o Gerson teria que jogar um pouco mais por dentro e ter um cara mais rápido ali para fazer essa passagem. Plata, Luiz Araújo, Michel pela direita, enfim. Sim, pela questão um cara do mais elenco, de profundidade. Provavelmente é para ser zagueiro, né? Porque foi o que a gente falou aqui. O Flamengo perdeu Fabrício Bruno e Davi Luiz, cara. E caras que estavam jogando. Pensa na temporada do Flamengo. Acabou a temporada. Você estava vendo o Fabrício Bruno e o Davi Luiz em campo toda hora. Toda hora. Então, precisa de zagueiro. Não dá para não, vou botar o cara da base aqui. Não, gente, é o Flamengo que está disputando todo. Se tiver um cara ali diferenciado, um monstro e tal, aí você vai botar. Mas o Flamengo não tem esse zagueiro hoje na base, pelo menos não que
Não conheço ainda. Contigo. Mas mesmo você pensar no Vitor Reis no Palmeiras, teve que vender um e machucar 2 para ele jogar. Ele era o quinto, ele não era o zagueiro começando a temporada, que era o reserva imediato. Aconteceu de você usar o Vitor Reis durante a temporada e ele foi muito bem. Eu acho que é assim que tem que ser usado a base. Não dá para se machucar, o cara da base vai ser titular amanhã para jogar Libertadores. Aquele volante do Flamengo, é o Everton Araújo. Né? A escolha pelo Flamengo e não pelo Santos, qual é o sentido dela na sua opinião, Ramon? Projeto esportivo, que eu bato muito nessa questão de Libertadores, Mundial. Hoje o Flamengo é um dos times candidatos ao título, né? O Santos não é. O Santos está vindo da Série B. A gente está falando isso aqui, sem tirar mérito do Santos, sem desmerecer a grandeza do Santos. Mas hoje o Santos não é favorito para brigar pelo título. Eu acho que ter o Alexandro, ter o Felipe Luiz, obviamente o valor financeiro que foi oferecido a ele deve ter sido uma quantia muito boa. E o elenco que tem o Flamengo, o jogo posicional do Felipe Luiz, que protege muito o Danilo também. Apesar do Felipe jogar com uma linha alta, mas o Danilo é um jogador extremamente inteligente. Foi criticado recentemente na seleção. Eu concordo. Tinha que ser criticado, foi elogiado na seleção ultimamente, né? A gente não acha um para elogiar, né? Mas é um jogador que, para mim, chega aqui com todo o seu, com o seu know-how, com o seu currículo, sua trajetória na Europa, com sobras e, assim, sendo, até penso, não sei, não conheço o Danilo, mas até sendo um técnico em campo ou no banco de reserva para ajudar o Felipe em algumas ideias. Enfim, eu acho uma contratação espetacular. Momento do Danilo. No início de janeiro, o técnico da Juventus, o Thiago Motta, anunciou que o Danilo não fazia mais parte dos planos do clube italiano. Ele tem 16 jogos na temporada na Itália, sendo 8 jogos como titular. Não fez gol, deu uma assistência, também nem é a praia dele exatamente. Na seleção brasileira, perdeu a posição para o Wanderson nos jogos contra Peru e Venezuela. Voltou a ser titular contra o Uruguai, porque o Wanderson estava suspenso. Danilo ainda é um jogador de seleção, Ana? A seleção do Dorival, sim, né? O Dorival, ainda mais jogando no Brasil. Ele gosta de jogador que atua aqui, foi o capitão dele, foi o jogador que teve maior referência, foi o jogador que falou do Fernando Diniz, quando o Fernando Diniz saiu da seleção indiretamente. Então, pensando no Dorival e no que ele se propõe como a seleção, não dá para tirar ninguém do radar. Agora, tem que ver como ele vai voltar jogando, né? Eu acho que ele vai voltar jogando muito pro futebol brasileiro. E às vezes o cara é até mais valorizado jogando aqui e jogando fora. O caso do Hulk, né, gente? A gente passou anos falando do Hulk. 2 temporadas que ele fez boa no Brasil, já se falava dele voltar para a seleção brasileira, mesmo com a idade já avançada. Com o Dorival na seleção, eu não consigo tirar o Danilo do radar, muito pelo contrário. Mas não mais como lateral, né, Conrado? A minha dúvida é isso. Se ele for jogar de zagueiro, eu acho que ele não volta para a seleção. Não posso falar pelo Dorival, mas de zagueiro, eu acho que tem outros grandes zagueiros jovens aparecendo. A lateral é uma posição carente, né? Tanto é que ele, apesar de muitas críticas, ficou sendo convocado até outro dia muito por causa disso. Sim. Porque não tinha outro, vai chamar quem? Não tem, né? Não, e continua sem ter. Felipe Luiz está pensando nele mais como zagueiro. Claro que ele pode jogar nas duas, mas deve ter uma preferência. Não, estou precisando dele aqui na zaga. Ou se é para fazer a lateral direita. E aí, como zagueiro, ele joga menos tempo, né? A grande carreira dele, eu sei que ele joga na zaga, mas a grande carreira, tudo que ele construiu foi como lateral direito. Zagueiro, ele está menos tempo e assim, boa parte das vezes que ele jogou foi com 3 zagueiros pela também esquerda, na Juventus. né? Ele jogou pela esquerda, jogou pela direita, tinha o Bremer, né? Ele já jogou Bremer, Alexandro e Danilo numa zaga. Isso já aconteceu, então essa aqui é a dúvida. Eu acho que como zagueiro ele não volta para a seleção, acho muito difícil, porque temos zagueiros, né? 33 anos de idade. Ele não é mais lateral? Ele é um lateral modo antigo, posso falar isso ou estou sendo muito arcaico? Não, né? É um lateral modo antigo, não precisa de ir no fundo. O lateral hoje, como o futebol mudou, aí eu odeio essa frase, mas assim, na minha época o lateral tinha que ir até o fundo de campo, tinha que cruzar 20 bolas, tinha que fazer 10 gols por temporada, senão não era um bom lateral. Hoje o futebol evoluiu como um todo e ele, obviamente, evoluiu junto. É um lateral mais defensivo, de uma boa estatura, ele compensa essa falta de ofensividade em comparação ao Wesley, com a sua boa marcação, sua boa leitura na área, sua boa estatura, enfim, com toda a sua experiência tática que ele adquiriu na Europa. Eu acho que ele é um lateral mais lateral hoje, né? Mais defensivo mesmo. Cara, eu estava olhando aqui o currículo, a biografia dele, né? Tudo que ele já conquistou. O Flamengo está trazendo, inegavelmente, um vencedor. 33 anos de idade. Depois de passar por Porto, Real Madrid, City, Juventus, está aí o card dele. O cara tem
Libertadores 2011, aquela Libertadores do Santos, tem Campeonato Português 12-13, tem Liga dos Campeões 16-17, tem Mundial de Clubes 16, tem Espanhol 17, Inglês 18-19, Campeonato Italiano 20, capitão da Seleção Brasileira, nesse período agora recente, né? Tem 65 jogos na carreira pela Seleção Brasileira.